Número de casos da Covid-19 passa de 8 mil e mortes chegam a 341. Com crescimento no número de doentes, o governo do estado não sabe quando vai flexibilizar isolamento. Na região metropolitana, prefeituras devem reforçar ações para reduzir circulação de pessoas. Hoje é terça-feira, 2 de junho de 2020, o TVU Notícias está no ar. O Rio Grande do Norte tem mais de 8 mil casos de Covid-19. O número de mortes é de 341. Só nas últimas 24 horas, 269 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus. O número de óbitos também é crescente no Rio Grande do Norte. Nas últimas 24 horas, 14 pessoas vieram a óbito em decorrência da Covid-19. Ontem foram 10 mortes. Essa média, semana passada, era de 6 a 8 óbitos por dia. O que se observa é que o aumento já alcança os números decimais. Agora são 341 óbitos confirmados e 68 em investigação. O aumento do número de casos confirmados também é preocupante. O RN já ultrapassou hoje a triste marca de 8 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Em relação ao número de casos suspeitos, somam-se 16.364 pessoas. Durante a coletiva de imprensa realizada hoje, o secretário de Saúde Pública do Estado, Cipriano Maia, chamou a atenção para que o isolamento social continue sendo praticado, pois é a única solução para que a curva de contaminação diminua. Se não contivermos a taxa de transmissão da doença, que se faz a partir do contato proximal entre as pessoas principalmente, né? Aglomerações, contatos físicos proximais, enfim, seja no comércio, seja na fila do banco, isso só contribui para manter uma taxa de contágio alta. Mais pessoas infectadas, teremos uma proporção de pessoas graves. E entre essas graves, teremos uma proporção que vai demandar leitos de UTI, que não temos como expandir na celeridade que gostaríamos. Sobre a taxa de ocupação de leitos hospitalares, o secretário informou que continua alta. São 581 pacientes hospitalizados em leitos públicos e privados. Desse total, 287 pessoas estão internadas em leitos críticos. Há também uma fila de espera por leitos. Hoje, o RN tem 110 pacientes testados positivos e que aguardam em leitos clínicos ou de UTI. Cipriano Maia apresentou um panorama de como está hoje a ocupação dos leitos por região. A ocupação dos leitos nas regiões, ela se mantém mais ou menos no mesmo patamar. A região de Mossoró, praticamente todos os leitos gerais ocupados, 97,5%. Na região metropolitana de Natal, dos 114 leitos gerais, 98% ocupado, né? Na região de Pau dos Ferros, todos os leitos críticos disponíveis do dia ocupados, 100%. E na região do Siridó é onde temos ainda uma folga de leitos temporária, com 50% de ocupação. Então esse é um pouco o quadro. Nós temos desencadeado iniciativas, a partir de compromissos do governo do estado em apoio aos municípios para a abertura de leitos, como temos feito com o município de Natal, disponibilizando equipamentos, negociação com outros municípios, também de outras regiões, como Guamaré, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Santa Cruz, onde temos tanto aportado algum equipamento, como também negociado contrapartidas financeiras. Estamos para concretizar, expandindo esses leitos regionais. E com os números da doença em crescimento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ainda não sabe quando poderá permitir a reabertura de comércio, indústria e serviços aqui no estado.
Edinaldo, durante a coletiva de imprensa realizada hoje pela CESAP, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, apresentou um balanço de ações que o governo do estado tem feito para tentar minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus. Ele informou que mais de 20 decretos foram publicados, entre eles a redução do ICMS para empresas do Simples Nacional e do setor turístico, além do programa RN Mais Protegido. O secretário declarou que tem recebido sugestões dos setores empresariais para a retomada da economia, mas que nesse momento o mais importante é continuar salvando vidas e a forma mais eficaz é com isolamento social. Estamos discutindo com o setor produtivo, através das câmaras setoriais da nossa economia, um plano para depois que atravessarmos o rio, ou seja, após essa pandemia, o Rio Grande do Norte com certeza terá um plano para voltar a crescer e recuperar a economia. Neste momento, é salvar vidas. Não tem economia sem vida. Portanto, vamos cumprir o que as autoridades sanitárias estão recomendando e, o mais rápido possível, nós voltaremos à normalidade, como tem acontecido no mundo inteiro. Os povos que venceram mais rápido, com menos percas, foram os povos que mostraram mais disciplina, como a Alemanha, o Japão, a própria China. Então, por que nós não podemos fazer isso? Nós podemos. O governo do estado propôs aos prefeitos da 7ª Região de Saúde, composta por 5 municípios da região metropolitana de Natal, uma série de diretrizes para o endurecimento do isolamento social. A proposição de endurecimento das medidas de isolamento social foi feita ontem pela governadora Fátima Bezerra através de videoconferência com os representantes dos municípios de Natal, Extremóis, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Parnamirim. A governadora cobrou o envolvimento dos municípios no cumprimento e fiscalização das medidas. Isso se faz extremamente necessário, tendo em vista os dados da pandemia no nosso estado, e para a efetivação dessas medidas é imprescindível a participação das prefeituras. Os prefeitos e gestores de Natal, São Gonçalo, Parnamirim, Extremóis e Macaíba atenderam ao chamado que fizemos desde a semana passada para que pudéssemos discutir um maior rigor na fiscalização dessas medidas. Tiramos uma subcomissão que será responsável para a realização de ações concretas nos bairros, comércios, fiscalização de feiras livres, fechamento do acesso às praias, controle do trânsito e proibição de circulação em algumas áreas públicas. O Comitê de Especialistas, junto com o Ministério Público Estadual e Federal, também participou dessa importante reunião, onde o governo do estado fez essa conclamação de um pacto pela vida para garantir o distanciamento social e, com isso, a gente superar esses tempos difíceis de pandemia que nós estamos vivendo o mais rápido possível. Diversos órgãos já tinham sugerido e solicitado o endurecimento das medidas de isolamento social. Ontem, a Associação dos Juristas Potiguares pela Democracia entrou com uma ação civil pública solicitando lockdown, com a suspensão de todas as atividades não essenciais no estado. A associação ajuizou a ação segunda-feira, mas antes nós fizemos uma rodada de conversas e reuniões com o médico infectologista Alexandre Mota, com o secretário adjunto de saúde, o Dr. Spinelli, e com o Dr. Ricardo Valentim, que é do Comitê Científico Local. A partir dessas conversas, das reuniões da diretoria da associação, com esses profissionais e esses comitês, e também das informações colhidas na mídia impressa e na mídia virtual,
nós fundamentamos o nosso pedido de lockdown para aumentar o isolamento nessas cidades de Natal e as cidades limítrofes e mais Mossoró, como uma maneira necessária para que nós possamos salvar vidas nesse momento de maior crise da Covid no nosso estado. Apesar do Rio Grande do Norte ainda não ter data prevista para a retomada plena das atividades e serviços, as entidades do trade turístico do estado formularam um plano para a retomada do setor. Entre as diretrizes está a capacitação gratuita para os trabalhadores. O turismo é uma das principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte. Com a pandemia da Covid-19 e o avanço da crise sanitária, a Secretaria de Turismo acredita que o setor foi o primeiro diretamente impactado, já que desde o final de março, a maioria dos estabelecimentos de turismo e gastronomia foram fechados por decreto ou por falta de clientes. Com certeza será a última a se recuperar. Por isso temos que ter um plano de retomada forte, que comunique ao mercado que o estado do Rio Grande do Norte está pronto para receber o turista com todos os protocolos de segurança e também com a receptividade peculiar do Potiguar. Visando a organização do retorno gradual das atividades turísticas, a Secretaria de Turismo e entidades ligadas ao segmento elaboraram o plano de retomada. O documento deve servir de base para o funcionamento do setor. O plano de retomada da atividade turística, ele desdobra do plano de retomada da economia que foi proposto pelas federações do comércio, da indústria, alguns dias atrás ao governo do estado. Esse plano do turismo ele tem 6 pilares. O primeiro deles fala sobre protocolos de saúde a serem atendidos pelas empresas. Esses protocolos foram construídos agora pela Suvisa, pela Setur, pelo Senac, pela BIH, pelo Sindetur, pela FEComércio. Nesse primeiro momento, a gente fez essa construção desses protocolos. O plano prevê ações para os próximos 18 meses. Das 6 fases contidas no documento, 2 foram concluídas no mês de maio. As próximas etapas prevêem capacitações para trabalhadores do setor. Nós montamos também uma série de cursos, serão 3 cursos de 20 horas cada um curso para cada uma das áreas do turismo, cursos gratuitos a serem executados para que essas empresas do segmento turístico consigam efetivamente implementar esses protocolos. Esses cursos estarão disponíveis na plataforma rn.senac.br a partir do dia 8, com início previsto para a partir do dia 15. O terceiro item do protocolo de turismo, do plano de retomada do turismo, diz respeito à construção de um selo a ser conseguido pelas empresas que consigam atender ao protocolo estabelecido de saúde. A quarta área diz respeito à área de comunicação, que será feito com empresas e turistas, todo o plano de comunicação e de comunicação do destino turístico. Uma sexta área com um cronograma de implementação dessas ações que vai ser feito com base no acompanhamento de todos os dados econômicos de saúde. E uma sexta e última área que é de alinhamento entre governos, para garantir que todos os governos estejam alinhados na construção e execução de estratégias que possam trazer a retomada do turismo no estado do Rio Grande do Norte para o mais breve possível. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte anunciou um plano para a retomada das atividades durante a pandemia. As aulas serão realizadas de maneira remota e não serão obrigatórias para os estudantes. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte iniciou a retomada das atividades com a regulamentação de um semestre letivo suplementar, nos moldes do que já acontece no período de férias. Transcorridos quase 60 dias de suspensão das atividades acadêmicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou no dia de ontem resolução que institui um semestre letivo excepcional suplementar. O normativo ao qual eu me refiro institui, entre outras coisas, a oferta de componentes curriculares na forma remota, para todos os níveis de ensino, quais sejam a graduação, a pós-graduação e o ensino básico, técnico e tecnológico, e institui auxílio financeiro, visando diminuir as desigualdades de acesso digital
ao estudante considerado prioritário nos termos do penais. Chamado de 2020.3, o semestre deve ser oferecido de maneira facultativa, tanto para os estudantes como para os professores, e realizado na modalidade à distância. Mas as condições para que isso aconteça, ou seja, um tempo para a discussão do projeto, ou os meios como computadores e internet, são um dos motivos do debate entre os alunos. Eu conversei com o coordenador geral do DCE e com uma estudante e integrante do CA de Engenharia Elétrica sobre como os estudantes receberam essa medida. Há cerca de um mês nós iniciamos a discussão dentro dos nossos centros, não só no Centro de Tecnologia, mas como em outros centros, como a ECT, o CB, em Odonto também, sobre como seria essa volta pós-pandemia. E aí a gente fez essa debate com estudantes, diretores, coordenadores, técnicos, e como o nosso corpo discente é a maior quantidade, dentro desses centros, nós passamos a aplicar pesquisas para entender como seria essa volta para eles, entender qual seria a opinião deles e como a gente poderia fazer uma mescla entre o ensino remoto e o ensino à distância, porque a gente entendia que essa questão sanitária era muito importante. Infelizmente não houve um tempo adequado de debate na universidade, apenas uma semana, mas mesmo assim nós do DCE conseguimos nos articular tanto com o Sinteste quanto com 27 centros e diretórios acadêmicos que assinaram o manifesto coletivo, o qual nós levamos para o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão na última segunda-feira, que deliberou sobre o projeto. Surgiu essa proposta do semestre suplementar há cerca de uma semana atrás e a gente entendeu que seria uma boa possibilidade para reduzir a quantidade de pessoas dentro dos nossos centros e dentro dos nossos ambientes, Nós entendemos que realmente seja uma imposição da realidade, dado que mesmo quando a curva de contágio achatar, quando nós pudermos retornar de alguma maneira gradualmente à universidade, nós não poderemos ter mais grandes aglomerações que são comuns nos espaços universitários até que haja uma vacina. Então, é preciso ter responsabilidade com a vida das pessoas, inclusive aquelas mais vulneráveis. E, entretanto, a questão é que isso não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser feito sem um amplo debate na universidade e não pode ser feito sem observar as condições de todos os estudantes. E isso não foi feito, É um projeto que não observou de início as condições dos estudantes que não têm internet, que não observa as condições dos estudantes que não têm computador em casa, que não têm uma estrutura familiar em casa adequada para um bom ambiente de estudos, que não observa as condições dos estudantes com deficiências que necessitam um acompanhamento pedagógico maior. E aí nós criamos um documento com todas essas reivindicações, essas soluções, na verdade, que a gente está mandando para a reitoria e para conseguir fazer isso de maneira mais justa dentro dos nossos centros. Mas houveram apenas alterações burocráticas no projeto original e que não mudaram seu caráter excludente de muitos estudantes, já que ele é facultativo apenas para os estudantes que podem escolher. E a realidade é que esse direito não se materializa na realidade, dado que muitos estudantes não vão poder fazer essa escolha, a realidade vai os impor não participar do semestre suplementar, mesmo querendo. De acordo com o calendário proposto pela CONCEP, as aulas devem ter início no dia 15 de junho e seguem até o dia 29 de julho de 2020. Laísa Félix para o TVU Notícias. Os sintomas mais comuns da Covid-19 todo mundo já ouviu falar. Só que as autoridades de saúde chamam a atenção para outros sinais mais raros e que também podem ser provocados pela doença. Tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldades respiratórias. Esses são os sintomas mais comuns listados pelo Ministério da Saúde. Mas é preciso ficar atento. De acordo com pesquisas, outros sintomas como perda de olfato e paladar, problemas dermatológicos e sintomas gastrointestinais como diarreia também podem estar relacionados à Covid-19. Há comprovação científica desses sintomas relacionados à Covid-19? Qual a orientação ao se apresentar esses sintomas? É possível fazer testes da Covid-19 para saber se há uma relação com o vírus? E a partir de quais sintomas devemos procurar atendimento médico? Podem se dividir na resposta, se quiserem. Ótima pergunta, eu posso começar. Então, a perda do olfato, que a gente chama na medicina de anosmia,
ou a perda do paladar acontece em torno de 80% dos pacientes. É um pouquinho mais frequente nas mulheres, 85% a 90%, e um pouquinho menos frequente nos homens. Mas, na média, 80% das pessoas que têm Covid têm perda do olfato. Os principais sintomas para suspeitar de Covid são tosse, febre e perda de olfato. Então, o paciente que tem uma diarreia até pode ser Covid, mas geralmente, além da diarreia, ele tem algum sintoma respiratório, que a tosse é o principal sintoma. Se ele tem lesão de pele, pode ser da Covid, mas junto, geralmente, ele tem também algum sintoma respiratório e ou febre. Então, você ter só lesão de pele ou só sintoma gastrointestinal, geralmente não é Covid. Pode acontecer, mas é menos do que 2 a 3% dos casos. Ótima pergunta. O recomendado é que, se esses novos sintomas não listados pelo Ministério da Saúde persistirem, procure uma unidade de saúde para a realização de exames, fechamento de diagnóstico e tratamento adequado. Michele Ariane para o TVU Notícias. Olha só, mesmo isolados, fotógrafos potiguares se unem na linguagem para produzir trabalhos autorais. O projeto Quarentena surgiu com o objetivo de reunir fotógrafos interessados em desenvolver trabalhos autorais com a temática da quarentena, transformar esses dias em isolamento em uma espécie de residência artística. O fotógrafo Alexandre Santos fala mais sobre o projeto. O projeto Quarentena consiste numa oportunidade de reunir fotógrafos que queiram desenvolver trabalhos, naturalmente trabalhos autorais. São fotógrafos e fotógrafas que têm um trabalho artístico e que estão dispostos a refletir nesse período de pandemia acerca da sua vivência, né? O seu olhar sobre esse período tão triste da nossa sociedade. Fizemos o convite a mais 7 fotógrafos, eles aceitaram de bom grado e a partir daí a gente criou um grupo e aí o nosso desafio principal é esse, de produzir artisticamente para que a gente possa, ao final, ter uma publicação em que a gente possa estar mostrando para a sociedade o que nós produzimos durante esse período de confinamento. A fotografia ela é muito importante como documento, como registro, mas ela também tem uma importância muito grande como arte. E é nesse sentido que a gente está encaminhando esse projeto durante essa pandemia. O fotógrafo Vladimir Alexandre fala como está sendo a sua experiência no projeto. Elaborei um conjunto de fotografias e venho fazendo essas fotografias com um apelo muito mais gráfico, baseado em linhas retas e formas geométricas, né, que eu encontro no meu cotidiano, e vou fazendo isso diariamente ou cotidianamente, não tem uma exigência assim, sistemática de ser feito, mas vem sempre fazendo um exercício de reelaboração do olhar. Diante das dificuldades impostas pelo confinamento, o fotógrafo Damião Paes viu na quarentena uma oportunidade para desenvolver o seu trabalho autoral. E logo no início do período do distanciamento social, eu acabei encontrando algumas dificuldades para poder dar sequência no meu trabalho autoral. Porém, com as novas experiências cotidianas, com a nova rotina, eu acabei também encontrando novas referências. E isso foi fundamental para que eu pudesse desencanar e dar sequência no meu processo criativo. Fazendo esses exercícios, a gente torce para que a gente consiga sair desse período com um aprendizado e possa fazer ainda melhor o que a gente já vinha fazendo antes de estar na quarentena. Eu acho que essa é a grande proposta, né? E vamos tocando a vida. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Não esqueça, se puder, fique em casa.